falei assim, Senhor, eu não quero mais ficar no automático, né? Então eu quero sentir aquele nervoso, né? Como se fosse a primeira vez que eu estaria, né? Adorando, levando a palavra e tal. Eu acho que ele levou tanto a sério que eu estou me tremendo aqui agora. Daqui a pouco tá me dando reverter aqui. Enfim. Aleluia. Essa palavra já está há algum tempo no meu coração, né? Inclusive eu já cheguei a orar isso na sala de oração em algumas oportunidades. Não sei se alguém prestou atenção, mas eu vou falar hoje, então amém. Mas no decorrer da semana eu cheguei perante o Senhor e falei assim, Senhor, é realmente isso que você quer que eu pregue? É realmente isso que você quer que eu faça? Né? E o Senhor foi só testificando ao longo da minha semana. E essa palavra ardeu no meu coração. Então eu espero que essa palavra também arda no teu coração e não te deixe quieto, amém? Por causa que é tudo no teu espírito. Bom, alguns estavam no domingo de manhã. Né? Quem estava no domingo? Enfim, a gente estava lá, né? A pastora Raimunda estava pregando. E eu estava ali quietinha, né? Observando a pastora Raimunda pregar e tal. Aí ela sendo usada por Deus, ela só testificando aquilo que eu já queria falar. Até que o negócio começou a pegar fogo, né? Ela falando e tal, a palavra. Aí eu ali quietinha, ali no meu cantinho, falando com o Senhor. Eu falei assim, Senhor, ela falou de uma maneira tão simples, mas sabe que me pegou assim no meu interior, né? Fez uma grande mudança ali naquele ambiente. Eu falei, Senhor, então eu também posso pregar no simples, né? Posso pregar assim no básico, no simples e tal. Porque do jeito que tá assim, né? Que nem no culto que a gente acabou de presenciar, eu também posso pregar no simples. Cara, na mesma hora o Espírito Santo ele falou no meu interior, ele falou assim, você pode, mas não use isso de desculpa para não se aprofundar na palavra. Eu podia ter dormido sem essa. Mas aquilo dali eu engoli a seco e falei, tá bom, Senhor, eu posso pregar no simples, mas eu preciso mergulhar na palavra de Deus. Amém, aleluia. Te convido a abrir comigo no livro de Êxodo. Desculpa, Shemot. Para quem estava no estudo vai saber o que é. Enfim, Êxodo, capítulo 1, versículo 15. Êxodo, capítulo 1, versículo 15. Eu não sei se essa palavra vai durar 20 minutos, eu acho que até menos, mas amém. Diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse, por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançai-os no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Eu vou contextualizar um pouquinho para você. Eu acredito que aqui todo mundo já deve saber sobre a história de Moisés, né? O povo hebreu sendo escravo do Egito, mas eu vou trazer a sua memória caso você não se lembre. Lá em Gênesis vai falar sobre um cara chamado José. E José, nada mais, nada menos, foi simplesmente o governador de toda a terra. Não só do Egito, mas de toda a terra. Porque se teve grande fome em várias partes das nações e todos recorreram ao Egito, então José governou o mundo. Então José foi o cara. E então José trouxe a sua família para o Egito, né? E ali a sua família multiplicou, cresceu, e ele ficou até ali, até a sua morte. Só que depois, né, que foram sucedendo vários reis, vários faraós depois disso, não sabiam quem era José. E o rei, né, ele via o povo crescendo, se fortificando, multiplicando, e ali surgiu um medo
coração do rei: poxa, se aquele povo está grande desse jeito, se ele se rebelar contra nós seremos exterminados da face da terra. Então, ele foi, colocou trabalhos forçados acima dos hebreus e colocou eles como escravos na terra do Egito. E logo depois disso, mesmo assim, com tanto sofrimento, o povo não parou de crescer e de se multiplicar. E logo depois, Faraó, ele olha e fala: então eu vou ter que matar os meninos hebreus. Eu acho engraçado que o inimigo, ele utiliza das mesmas armas até hoje, né? Ele, é aquilo que meu pai sempre fala, nada se cria, o negócio é copiar, né? Então ele só copia a mesma coisa que ele sempre faz. E até nos dias de hoje ele utiliza as mesmas armas. A gente está vendo aqui em Êxodo, nesse momento, que o inimigo, ele quer matar os meninos hebreus. Só que lá na frente a gente também vai ver essa história se repetindo. A gente vai ver o rei Herodes mandando matar todos os meninos do povo de Israel. E por que disso? Porque dentro do povo, aqui em Êxodo, estava para nascer um libertador. E lá na época de Jesus estava para nascer um salvador do mundo. Então, por que ainda hoje nós continuamos vendo o inimigo a todo custo tentando matar crianças, né? Ou seja, a legalização, também tendo a ideologia de gênero nas nossas crianças? Porque a ferramenta que ele utiliza é sempre a mesma, cara. Ele quer matar futuros libertadores que estão nascendo. E principalmente arrancando a identidade de cada um deles. É isso que ele utiliza. Mas e agora? O que está acontecendo aqui no que a gente acabou de ler? O rei pede para 2 parteiras matarem os meninos do seu próprio povo. Né? Mas elas são tementes ao Senhor e elas não fazem isso. E uma coisa que eu aprendi com isso quando se encontra pessoas verdadeiramente posicionadas e que temem ao Senhor, elas trazem vida. Então pergunta para essa pessoa linda que está do seu lado: irmão, você tem trazido vida ou morte? Eita, varoa, essa aí é lapada, nossa. Porque eu vou perguntar para o meu irmão: trazendo vida ou morte? Nossa. Eu não me canso de dizer que nós precisamos de homens e de mulheres justas nesse sistema corrupto, como foi Daniel. Daniel, ele sabotou o sistema de dentro para fora. Eu não me canso de dizer isso. Mas dentro, nós precisamos de pessoas posicionadas que trazem vida e principalmente tementes ao Senhor. Nós precisamos de pessoas dentro, posicionadas. Faraó tentou matar os meninos através de pessoas dentro do próprio povo. Ele não conseguiu. Por quê? Porque ele encontrou pessoas posicionadas e tementes a Deus. Então o que ele faz? Ele pede para o próprio povo matar. O inimigo, ele não precisa de muito. Ele só precisa de uma brecha para te usar para trazer a morte. Nossa, Bia, você está falando assim, nossa, como assim me usar para trazer a morte? Queridos, eu estou falando isso porque eu uma vez trouxe a morte, sem eu mesmo perceber. Eu não quero contar como se fosse uma fofoca, eu só quero trazer um contexto aqui, então não vou citar nomes. Mas assim, há algum tempo atrás, tinha uma pessoa daqui do nosso ministério. Ela infelizmente não está mais conosco, né? Mas já vinha acontecendo algumas coisas, né? Que tinha entristecido meu coração naquele tempo. E aquela pessoa colocou uma indireta para pessoas que eu amo, pessoas que estão ao meu redor, né? Justamente nos status do WhatsApp. E quando eu li aquilo, como sou uma colérica, né? Maravilhosa, assim, eu li aquilo dali e eu fiquei irada. E o que a Ana Beatriz fez? Eu falei assim: Paulo falou para eu ser seguidora dele, né? Então eu vou pegar uma passagem lá dele. E eu peguei uma passagem de Paulo, que era uma carta que Paulo estava escrevendo para uma determinada igreja, onde ele ficou sabendo que um homem daquela igreja, ele tinha cometido um pecado, que ele tinha se deitado com a mulher do pai. E em vez da igreja exercer essa função, né, de corrigir, de exortar aquele homem, decidiram encobrir em amor, porque tudo é amor, né? Só que Paulo, ele escreve: em espírito eu já o condenei a Satanás. Eu peguei aquele texto, a bomba já estava pronta, só para explodir, né? Então lancei. A bomba explodiu, a
pessoa na qual eu ataquei não quer nem saber de igreja hoje em dia, não olha mais na minha cara, enfim, me arrependo. Mas naquele momento o inimigo viu uma brecha em um defeito que eu tenho e me utilizou a minha vida para trazer a morte. Então eu quero que você reflita no teu dia a dia, quantas vezes o inimigo já te utilizou essas brechas na tua vida para você trazer morte a alguém, seja ela espiritual ou física. Quantas vezes já soltou palavras que magoaram algum dos irmãos e trouxe morte para eles? Então o inimigo ele não precisa de muito, ele só precisa de uma brecha. Mas graças a Deus, ainda bem, a palavra diz que o Senhor, ele é como o olheiro. E quando ele vê alguma rachadura, algo na superfície do vaso, ele quebra e refaz. Então eu creio que nós estamos sendo refeitos por ele. E nós um dia chegaremos à plenitude. Amém? Então, a todo custo, o inimigo, ele quer gerar morte. Abra comigo em Êxodo 2, ainda, a partir do versículo 1. Êxodo 2, diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, com betume e biche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser seu filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Por que das águas o tirei? Aqui no capítulo 2, a gente está vendo aqui, né, o nascimento de Moisés, o início da história de Moisés. Mas eu não quero focar em Moisés, eu quero focar em uma outra pessoa que às vezes passa desapercebida no texto, mas eu quero focar em Joquebede, a mãe de Moisés. Você pensou, eu pensei, Joquebede, Moisés não vai morrer. Ai meu Deus, meu neurônio. Então, quem foi Joquebede? A gente fala assim, Joquebede foi mãe de Moisés, salvando de Moisés. O Joquebede, cara, nessa passagem, ela ensina tanta coisa. Se a gente prestar atenção, a gente precisa ter ela como referência. Joquebede, ela foi uma mulher que não aceitou o decreto determinado por Faraó. Eu quero te encorajar hoje a não aceitar decretos e sentenças sobre a tua vida que não vieram da parte de Deus. Somente quem dá a última palavra em nossas vidas é Deus. Então eu profetizo sobre a tua vida que sentenças e decretos que não vieram da parte do Senhor, eles não têm efeito sobre a tua vida. E que nós possamos aprender a ser como Joquebede, aquela que não aceitou o decreto de Faraó, que não veio da parte de Deus. A história dessa mulher nos ensina a manter a nossa fé viva em meio a decretos, sentenças que não foram instituídos por Deus. E principalmente a discernir o que é ou o que não é da parte de Deus. Como assim, Bia? Tu leu aqui, capítulo 2, eu estou meio perdida. Está falando aqui do nascimento de Moisés, né, tal, que ela botou lá Moisés no cestinho, a filha de Faraó achou, adotou Moisés. Como assim? Em que momento ela está falando aqui sobre a gente aprender a discernir o que é e o que não é da parte de Deus? Vamos lá, versículo 2, diz assim: E a mulher
E a mulher concedeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Eu quero que vocês ressaltem um pouquinho. Vendo que era formoso. Na boa, vamos lá. Que pessoa, principalmente mãe, que pessoa vai esconder o seu filho por ter visto a sua beleza? Está escrito aqui, ó. Deu a luz ao filho, vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Que mãe, que pessoa faz isso por filho? Minha mãe fala que eu sou linda, maravilhosa, nem todo mundo lembra. Mas só Deus sabe quando eu olho pro espelho ele quer rachar. Porque, né, de vez em quando a gente não tem um dia legal, né? Cabelo acorda assim, cheio de espinha aqui, a Mariana, tá? Né? Às vezes não tá um dia legal. Te amo. Ela não tá um dia que tá. É brincadeira, Enfim, mas independente, filho, se eu fosse feia, bonita, se a minha mãe soubesse que minha vida poderia estar correndo risco, ela iria me esconder em qualquer situação, não é? Mãe é assim, independente do que seja o filho, se ele é uma bênção, se ele é uma bênção dobrada, né? Se ela soubesse que o filho está correndo risco, o que ela ia fazer? Vou esconder e vou preservar a vida do meu filho. Mas por que o texto cita, vendo que era formoso, escondeu por 3 meses? O que está acontecendo aqui? Aqui, Joquebede, ela olha para o seu filho e vê que ele é bonito, certo? Mas ela discerne isso como um sinal, que aquele decreto não vinha da parte de Deus. Por isso ela o escondeu, porque ela sabia que Deus tinha grandes planos na vida de seu filho. Então ela olha e fala assim, cara, esse bebê é lindo, eu vejo um propósito de Deus na vida do meu filho. Se realmente isso fosse um decreto da parte de Deus, eu nem teria o concebido, mas eu olhei para o meu filho e eu sei que tem um propósito de Deus, então eu vou fazer a todo custo para preservar a vida dele e o propósito dele. Então, como pais e futuros pais espirituais, eu creio sim, pais também carnais, o que nós temos que fazer? Preservar a vida dos nossos filhos. Mas Joquebede conseguiu discernir, através da beleza do seu filho, o propósito de Deus que tinha sobre a vida dele. E uma frase que eu anotei, que na hora que eu estava digitando, eu falei assim, cara, eu tenho que anotar isso daqui, porque isso aqui é legal. Só quem tem um relacionamento profundo com Deus consegue discernir os sinais. Só o relacionamento vai te dar discernimento. Então, cara, Joquebede foi uma mulher assim, ó, maravilhosa, que além de ter conseguido o salvador do povo de Israel, né, o libertador do povo de Israel, ainda conseguia discernir os sinais do Senhor. Ela olhou para o filho e falou assim, cara, ele não é só meu filho, ele é enviado do Senhor nesse lugar. Então ela conseguiu discernir. Por quê? Porque só um relacionamento, um aprofundamento, um relacionamento vai te dar discernimento. Não adianta você conseguir ver vídeos no YouTube sobre pregações diferentes, né? A gente gosta muito de ver o Luiz Hermínio, o pastor Juscelio. Você ganhar conhecimento, mas só discernimento você consegue com o relacionamento. Engraçado que todo momento, na Bíblia inteira, a Bíblia inteira fala sobre relacionamento, né? A minha pergunta para você é, qual tem sido a sua atitude em relação a decretos e sentenças que não vêm da parte do Senhor na sua vida? O que você tem feito? Eu vou te dar aqui um exemplo. Maldições hereditárias. Como assim, Bia, maldições hereditárias? Vamos lá. Poxa, Bia, a minha família toda teve problemas com álcool. Todo mundo é alcoólatra. E eu confesso que já tive vontade de beber. Isso é maldição hereditária. Poxa, Bia, a minha família toda não teve um que permaneceu no casamento. Todos se divorciaram. E eu tô com medo de perder meu casamento. Bia, a minha família se envolveu com muita besteira, com drogas, com mulheres, e eu tenho medo de seguir por esse mesmo caminho. Isso é maldição hereditária. Mas qual tem sido a sua atitude para anular isso na tua vida? Não aceite, não se acostume. Ah, mas todo mundo na minha família é. Mas como já dizia minha mãe, você não é todo mundo. Eu creio que as maldições hereditárias que provavelmente começaram nessa família terminam em você. E por que terminam em você? Porque a partir do momento que você toma uma atitude e essa atitude muda a tua vida, isso é quebrado em você. Então não aceite, não se costume. Joquebede, ela não aceitou o decreto.
contigo, seu filho, a gente vê aqui o que eu chamo de fé mais reação. Ou seja, você precisa estar em movimento constante. Na sua família tem maldição hereditária? Tem. Já repreendeu? Sim. Amém. Mas você também não pode estar parado, você precisa estar em constante movimento. Porque na Bíblia também diz, em Isaías 59, versículo 7, que os pés, eles apressam a fazer o mal. Então você em constante movimento tem que estar alinhado com a palavra do Senhor. Então você usa os seus pés para fugir da aparência do mal. O Evangelho é movimento. O Evangelho é estar em movimento. Por que a gente prega assim toda hora? Não, porque o inimigo ele quer nos parar. O inimigo quer nos paralisar. Por que será que ele quer nos parar e paralisar? Porque o Evangelho é movimento. E só está parado quem realmente não vive esse Evangelho. Quem não vive esse Evangelho não está em novidades de vida. Não consegue discernir, não consegue se aprofundar. O que a pastora Raimundo pregou no domingo? Ela pregou sobre a passagem da mulher do fluxo de sangue, certo? E o que essa mulher fez? Ela ouviu falar de Jesus, que Jesus ele tinha o poder de curar. Ela teve fé, certo? Ela creu. Ela creu que Jesus poderia mudar a vida dela. E o que ela fez? Ela teve mais ação, ela tomou uma atitude, ela correu atrás do mestre. E ela não parou até tocar na orla de suas vestes. Então, isso é uma atitude. Isso é fé mais ação. Nós precisamos tomar uma atitude de fé como esta mulher teve. Tanto Joquebede quanto a mulher do fluxo de sangue. Mas, Bia, o que é essa tal de atitude de fé? Atitudes de fé são atitudes orientadas pelo Espírito Santo. Então, eu creio, em nome de Jesus, se você não for assim, receba. Mas eu creio que no desespero você não vai tomar qualquer tipo de atitude. Aleluia. No desespero você vai entrar no seu secreto, você vai orar ao Senhor, pedir discernimento do Espírito Santo e tomar uma atitude de fé. Em muitos momentos dentro da minha casa, a gente teve vários problemas, seja eles com falta de comida, seja eles com algumas coisas, algumas dificuldades. E mesmo assim meus pais se mantiveram na fé. Crendo que o Senhor poderia fazer isso. Isso é uma atitude de fé. Isso é uma atitude de fé. Joquebede podia ter se desesperado, né? Pensa você, principalmente você, mãe, tem o seu filho. Saber que do nada vão aniquilar todas as crianças, principalmente os meninos. Você ia se desesperar, eu tenho certeza. Meu Deus, o que vai ser de mim agora? Ela poderia ter se desesperado. Ela poderia simplesmente não ter enxergado o sinal, mas ela teve fé. Ela tomou uma atitude de fé. E além disso, Joquebede, ela foi uma mulher corajosa. E o que isso ensina para mim, ensina para você? Uma mulher corajosa. Isso significa que o Evangelho não é para covardes. Se você não tem coragem o suficiente de arriscar a sua vida para preservar e zelar por algo que está nascendo, eu lhe sinto informar que você trará a morte. Então nós, que eu creio, aleluia, como pessoas posicionadas, tementes ao Senhor, que querem preservar e zelar pela vida dos próximos profetas, dos próximos libertadores, eu creio que existem pessoas encorajadas pelo Espírito Santo, que não são covardes, que vão a sua vida para uma próxima geração. Eu creio sim que o Evangelho não tem para covardes. Se você é covarde, meu querido, então tu ora para o Espírito Santo para te dar um toque de ousadia, tu aprende com o pastor Bruno, né, marchar no mistério, para ter coragem, meu querido. No versículo 3 diz assim: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, colocou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Beleza. Acho que aqui todo mundo já até sabe. Ó, já quero desconstruir essa ideia aí, tá? Que nem aquele filme lá antigaço da Disney, que a minha mãe ela
ela assistiu no cinema, quando chegou aqui no Rio, né? Antigas. Que é da história de Moisés, que tá lá Moisés no cestinho, do nada, ele vai descendo o rio, aí parece um monte de jacaré tentando morder o cesto, só que ele escapa do povo. Aí depois vem um outro barco que atropela Moisés, mas ele não cai. Aí depois ele vai chegando, até que ele chega ali na beira de uma escada, que é onde a filha de Faraó estava descendo para banhar. Já quero desconstruir isso, porque aqui na palavra está dizendo que Joquebede colocou o menino e largou no caiçal à beira do rio. Na beira do rio, gente, aqui ó. Então, meu filho, o menino não foi andando aqui abaixo, né? Pelo amor de Deus. Então, beleza, Joquebede vai, coloca o menino no cesto, beleza. Eu vou fazer aqui algumas perguntas e eu quero que vocês respondam, beleza? Vamos lá. O menino era filho de Joquebede? Sim. Beleza. Quem deu Moisés a ela? Deus. Né? Da mesma forma que o Senhor dá para todas as mães, mas que o Senhor te deu os seus filhos. Então, beleza. Deus deu Moisés a ela. Amém. Show. Você, com certeza, assim como eu, já pediu algo a Deus e provavelmente Ele pode não ter concedido ou Ele concedeu isso que você pediu. Mas claro que tudo é conforme a vontade de Deus. Né? Mas enfim, aquilo que de mais precioso Ele te deu, você deixaria? Parei para refletir, né? O que o Senhor me deu de mais precioso? O que eu tenho de mais precioso? Eu deixaria que Joquebede deixou o menino aqui? Eu deixaria? Joquebede deixou Moisés no rio. No decorrer da história, a gente vê, né, que a princesa, logo aqui no finalzinho do capítulo, a gente vê que a princesa, ela adota Moisés, né? E Joquebede fica com ele até ele desmamar e ele crescer, ele ficar maiorzinho. E ela só vai retornar a ver ele de novo quando ele volta para o Egito sendo o libertador do povo de Israel. Certo? E eu quero agora, pelo amor de Deus, pega isso no teu espírito, em nome de Jesus. Que eu tenho orado isso daí já faz umas 2 semanas. Joquebede entendeu. O que ela fez? Ela falou assim, cara, eu vou lançar aquilo que de mais precioso o Senhor me deu no rio. E eu sei que o Senhor não trará de volta apenas o meu filho, mas Ele trará o libertador de uma nação. Aleluia! Então eu vou soltar o que de mais precioso Ele me deu no rio. Então o que será que vai acontecer se você lançar no rio de Deus aquilo que de mais precioso Ele te deu? Se o Senhor Ele te deu, meu querido, Ele é seu. Não importa se você vai passar um período sem ver Ele, sem ter aquilo perto de você, mas uma hora Ele vai te devolver e vai trazer honra para você. Porque Ele vai ter usado conforme o propósito de Deus. E foi isso na vida de Joquebede. Ela entendeu, ela pegou e falou assim, Senhor, eu lanço no teu rio meu filho, mas eu sei que ele vai retornar, que ele vai ser libertador de uma geração, ele vai ser libertador do meu povo. Então o que será que acontece quando você se lançar no rio de Deus? O que acontece se você lançar no rio de Deus? Eu estava assistindo um podcast já faz um tempinho do Brunão Morada, e ele estava falando da esposa dele, né, que antes deles se casarem, o jeito da esposa dele era sempre muito carinhosa, né, sempre muito presente assim, na vida de criança. Era a famosa tia da salinha, né? E ela gostava muito de crianças e tal, e sempre diziam para ela, cara, você vai ser uma ótima mãe. Nossa, você vai ser uma ótima mãe. E quando eles se casaram, qual era o maior sonho dela? Se tornar mãe. Só que quando eles se casaram, teve complicações, eles não estavam conseguindo engravidar. Até que no momento, onde ela já estava agoniada, frustrada, né, do porquê não conseguia engravidar, ela chegou no secreto e falou com o pai. E naquele momento o Senhor virou para ela e falou assim, não se avalie esse teu desejo de se tornar mãe, mas fique sabendo que ele pode se realizar ou não. Mas a escolha é sua. Ou você me escolhe, ou você escolhe pelo teu filho. E na mesma hora ela não pensou 2 vezes, ela falou assim, Senhor, eu escolho você. E ela lançou aquele desejo no Senhor. E o Bruno falando, né, que o semblante dela mudou totalmente. De uma mulher que estava frustrada, que não conseguia engravidar, ela ficou em paz, serena.
falando, não, se o Senhor me der, amém. Se Ele não me der, também amém, porque Ele continua sendo meu Deus. E depois de algum tempo, quem engravidou? Quem gerou o seu primeiro filho? A esposa dela. A esposa não. Então uma coisa é, meu querido, a chave é lançar no rio de Deus. Ele conhece o teu coração e Ele vai fazer conforme a vontade dEle. Mas se você realmente for um filho amado, presente no coração do Pai, Ele vai realizar os desejos do teu coração. Então minha pergunta continua: o que acontece se eu lançar no rio de Deus os meus sonhos, os meus propósitos no rio de Deus? O que será que lá na frente Ele vai usar? Qual vai ser o propósito que Ele vai usar sobre a minha vida? O que irá acontecer? O que falta para você lançar no rio de Deus? Eu já vou te avisando, querido. Eu conheço Deus como um Deus que destrói sonhos. Nossa, amiga, tu escreve. Deus que destrói sonhos, é. Porque todo aquele sonho, aquele projeto que não está de acordo com o propósito de Deus, Ele vai lá, derruba, certo? Deus que destrói sonhos. Mas ainda assim, eu conheço Ele também como Deus que faz mais daquilo que pedimos ou imaginamos, conforme a tua vontade. Eu lembrei, na hora que estava digitando, exatamente sobre isso. Quando o Renatinho, ele pregou pela primeira vez no culto jovem, o primeiro culto jovem do ano passado. E ele falou exatamente sobre o rio de Deus. Ele falou sobre a passagem de Ezequiel. E por que Ezequiel se lançou no rio? Por que Ezequiel se lançou no rio? Porque ele olhou para si mesmo e falou: Senhor, eu não tenho nada de precioso para te dar, mas eu me lanço no rio porque a minha vida eu te dou. A minha vida eu te dou. O que eu mais tenho precioso é a minha vida, Deus. Então me lanço no teu rio. Eu quero descer nas tuas águas. Eu quero fazer parte do teu propósito, Senhor. Então a minha pergunta continua para você: o que falta para você lançar no rio de Deus? Todos os seus sonhos, todos os seus projetos, aquilo que você decretou sobre a sua vida, o que falta para lançar no rio de Deus? E foi assim que eu aprendi. Eu acho que meus pais nem sabem, mas sexta-feira vai sair o resultado da lista de espera que eu estou esperando para passar na faculdade. E eu tava pilhada de nervoso. Até que eu li essa passagem e eu lembrei e falei assim: eu vou lançar no rio de Deus. Se acontecer, amém. Se não acontecer, eu fiz a minha parte. E naquele dia, quando eu orei para o Senhor, eu falei assim: Senhor, eu lanço no teu rio os meus desejos, o meu sonho de passar numa faculdade para viver o teu propósito. E naquele dia eu senti paz. Eu dormi tão bem, meu querido, que eu mal escutei o despertador tocando. Então hoje eu te faço um convite para você lançar no rio de Deus o teu sonho, aquilo que mais precioso você tem no rio de Deus. Não, mas se eu lançar pode não acontecer, amém, mas vai se fazer a vontade do Senhor na tua vida. Amém. O meu sonho é me tornar professora. Por quê? Porque eu entendi que eu quero fazer diferença com uma geração que está crescendo, que está nascendo. Mas se não for da vontade do Senhor, amém, eu vou continuar aqui. Então eu quero que você se coloque de pé agora. Eu quero que você reflita. Reflita, tipo, Senhor, o que de mais precioso você me deu? O que de mais precioso você tem para colocar no rio de Deus? É constituir uma família? É ter um esposo? É realmente ter um emprego? É ser alguém, um profissional na saúde, um profissional dentro desse sistema corrupto? Lança agora no rio de Deus. Eu te faço um convite, eu te faço um desafio: se lançar no rio de Deus. Porque além de você estar falando assim: Senhor, que seja feita a tua vontade, a tua fé e a tua ação trará uma atitude de fé. E eu tenho certeza
que no rio, que joga do trono do Senhor a vida. Então você não está trazendo morte para si, você está trazendo vida para o teu espírito.